tenho 23 anos, vou completar 24 anos de setor elétrico, né? 24 anos de profissão dentro da área elétrica. Trabalhei por 20 anos na Amazonas Energia, sendo 13 como funcionário concursado, né? Sempre na área de medição e fiscalização. Lá dentro fui gerente de engenharia de medição, gerente de centro de medição regional. Então me deu um know-how bastante grande para exercer o que eu exerço hoje, né? Hoje eu trabalho com análise de qualidade de energia, com mercado livre de energia, que eu vou falar um pouco aqui, e também com manutenção de subestação e outros serviços de engenharia também. Mas eu gosto muito mais da parte de análise de qualidade, que é algo que requer um olhar clínico para indicadores que a Amazonas Energia ou qualquer concessionária precisa entregar para o cliente, né? E o cliente não sabe desse direito que ele tem, né? É porque o cliente não sabe nem diferenciar, né? Qual é qual, né? Falou 3 tipos aí, para mim deu tudo no mesmo. Vai falar um pouco de cada um. Vamos um pouco mais. Mercado de energia. Para entender o que é o mercado de energia, a energia elétrica ela é um bem de consumo, um bem móvel, né? E para a energia elétrica chegar nos centros consumidores, que somos nós, ela tem um custo, né? Sim. Ela tem um custo, né? E você tem lá a geração, você tem as linhas de transmissão e você tem ali as subestações que distribuem energia para o cliente, né? Em termos de cliente, nós temos 2 tipos de cliente, né? O cliente cativo, aquele que está preso a um contrato para a concessionária local, né? No caso, nós aqui somos consumidores da Amazonas Energia, né? E o consumidor livre. O que é o consumidor livre, né? Desde 2015, Manaus deixou de ser uma área isolada do resto do país em termos de energia. Antes de 2015, a nossa energia era gerada aqui mesmo e a gente consumia daquilo que a gente produzia. Sim. Hoje não. Desde 2015 para cá, Manaus foi interligada ao Sistema Interligado Nacional, né? Que é uma linha que sai do resto do país, né? Do restante do país. A linha que chega em Manaus é uma linha que vem de Tucuruí, vai em Macapá e desce para Manaus, né? Então a gente está nessa linha que faz parte do Sistema Interligado Nacional. Por sermos do Sistema Interligado Nacional, a nossa energia ela não é só nossa, mas a energia que a gente recebe ela é de todas as geradoras do país, né? Então, uma vez que tem todas as geradoras jogando energia nessa rede, não cabe os clientes ser somente de uma concessionária, né? Então, assim, alguns clientes preenchendo alguns requisitos, em especial hoje o cliente que é de média tensão, ele pode optar em ser um cliente livre, ou seja, contratar a energia de quem ele quiser. Entendi. Entendeu? Então, assim, é esse cliente que eu atendo hoje, né? Na parte de mercado livre. Mercado livre é um nome mais popular que a gente usa, mas até um termo hoje incorreto. É o ambiente de contratação livre, porque é onde estão os consumidores livres, entendeu? Então, qual é a vantagem disso, né? O cliente livre, ele foge da tarifa local de energia, que a nossa tarifa no Amazonas é uma das mais caras do país. É uma das caras do país. Exatamente por causa dos tributos que tem nela e também das perdas de energia que aqui existe. Então, o cliente livre, ele foge dessa tarifa, ele vai comprar energia no mercado livre de uma empresa incentivada com energia renovável. Energia renovável é aquela que não é de queima de combustível. Energia renovável é hidrelétrica, solar, eólica. Então ele compra dessas empresas, essas empresas têm um incentivo para produzir e, consequentemente, o que ele paga pelo quilowatt-hora é muito mais em conta. Entendeu? Chega a 30% de economia. Mas ele encontra muita dificuldade até para conseguir se libertar da grade, né? Ele não se liberta totalmente. Tá? Porque assim, embora a energia que está passando aqui é de todas as geradoras, mas a rede de distribuição é da concessionária local. Então ele paga uma taxa de uso do sistema para a concessionária. Ele não se livra totalmente, né? É por isso que um pouquinho ainda. É por isso que a economia não chega tanto, né? Chega a 20%, 30%.
A desvantagem desse mercado é que você também não consegue passar para ele diretamente. Você não vai contratar diretamente a energia de uma geradora. Você vai passar por uma empresa que vai intermediar isso, que são as comercializadoras. Entendeu? Então, mas é muito viável para quem principalmente para as grandes empresas, é viável essa situação. Né? Para o consumidor de baixa tensão, tem a possibilidade da geração solar, né? E para quem tem condições de financiar isso. E tem também a questão dependendo de como o cliente, como é o comportamento do cliente, da carga dele, a tarifa branca, que é você dividir o seu dia em horários, né? Horário um pouco mais caro, um horário mais intermediário, um horário mais barato, entendeu? Mas também é um estudo que se faz para migrar para isso. De uma energia dessa para a gente, seria viável, tu acha? Tudo aqui, né? No conjunto. Tudo se baseia pelo consumo, né? Na minha casa, por exemplo, não tem energia solar. Na minha casa, o meu consumo... É uma vantagem hoje, né? Eu vejo muita gente trabalhando com isso, né? Se eu colocar energia solar na minha casa hoje, com o consumo que eu tenho, que é baixo, eu vou ter um certo prejuízo porque eu vou estar pagando uma parcela, né? Um financiamento de um painel solar, sendo que eu vou estar quase que na mesma coisa que eu estou pagando hoje para concessionária de consumo. Então, para mim, hoje não é viável. Se eu aumentar mais carga na minha casa, aí sim, eu vou partir com energia solar. Mas cada caso é um caso, entendeu? Mas tu acha que pode chegar um tempo assim, por exemplo, de ficar único? Assim, ó, por exemplo, eu comprar a minha placa e gerar a minha energia aqui e não... Sim, porque a ideia não dá satisfação para ninguém. Pode. São dois também. Dentro da energia solar você tem dois tipos de sistema. O sistema on-grid, que é o que é mais praticado hoje, que é o que você liga e ele tem a influência da rede da Amazonas Energia, né? Só que ele tem a influência por quê? Porque à noite tu vai precisar dele. A vantagem dele é que tu não precisa comprar um banco de baterias para armazenar energia, porque à noite tu tem da Amazonas Energia. E aí, o que acontece? Durante o dia a tua produção solar gera crédito para ti, entendeu? E aí esse crédito, quando o cara vai contar a tua energia, ele conta o que tu consumiu e o que tu gerou. Lá no sistema da empresa, quando vai emitir a fatura, ele faz esse abatimento e tu vai pagar só a diferença, entendeu? Muitos clientes estão zerando o consumo nessa modalidade, tá? Eles pagam apenas a taxa mínima de uso da rede, entendeu? Mas chega a zerar é porque você faz o projeto em cima do teu consumo, entendeu? E o outro, no caso, respondendo a tua pergunta, né? O off-grid. O off-grid é o que é utilizado praticamente no interior, né? Você faz as tuas placas, coloca a tua placa, o teu kit lá, que tem um inversor que faz esse trabalho de pegar a energia solar da placa solar e transformar numa energia alternada. Só que aí, para você consumir à noite, você vai ter que ter um banco de bateria, e as baterias são baterias específicas para isso. Então, é o que também torna muito mais caro o projeto. Tá? É uma vantagem? Vou ficar isolado? Seria uma vantagem para futuramente, no caso, seria. Tudo depende muito do custo de investimento que o cara vai ter. Para poder ele, como é que se diz? Ele ter acesso à energia do jeito que ele quer para o futuro, né? Isso. Não de imediato. Estou falando moradores daqui, do conjunto e tal. Né? Tem outras modalidades, por exemplo, o cliente que não tem condições de botar um painel solar na sua casa, ele pode, por exemplo, fazer um contrato com uma empresa que produz. Ou, por exemplo, aqui em Manaus a gente tem, a Bemol foi uma das primeiras a lançar esse tipo de programa. Você consegue comprar da Bemol energia hoje solar. Ela bate lá um valor na sua fatura e você consegue ter uma economia. Não é 100%, não é 50%, é uma economia ali de 15%, 20%, dependendo do contrato, entendeu? É limitado isso. A legislação está avançando também, né? O setor elétrico pretende um dia melhorar isso a ponto do próprio cliente vender essa energia. Porque assim, o que tu produz, tu não consegue vender. O que tu não consome, né? O que tu não consome, ele vira crédito para você abater na sua fatura, entendeu? Ou numa outra fatura que esteja no teu nome. Entendi. Por exemplo, se essa casa tivesse no nome do Ellison e o apartamento lá no nome dele, né? No conjunto, podia botar a placa aqui, ele compensava o consumo daqui e o de lá. Entendeu? Porque está no nome deles dois, entendeu? Assim que funciona o crédito de energia solar. Então, essa energia sobre
as empresas que dão suporte, por exemplo, sua empresa, ela dá essa espécie de suporte e tal para... Eu tive a graça de trabalhar na norma de energia solar da Amazonas Energia, quando foi elaborado, né? Quando era ainda a Eletrobras Amazonas. E então, por ter participado do grupo de trabalho da norma, eu também tive um conhecimento com a turma também de energia solar. Quando eu saí da empresa e fui procurar a forma de eu ia trabalhar fora, pensei em trabalhar com energia solar. Só que eu vi que tem muitos colegas que já trabalham na área, muitos parceiros já trabalham na área, então a gente firmou parceria de trabalho. Eu dou uma consultoria inicial, né? Se um cliente me procura, eu falo, como eu estou falando para vocês aqui, como é que funciona, né? E aí eu passo para alguns parceiros fazer os orçamentos, o cliente vê o que fica melhor para ele. Lógico, né? Mas entendeu? E aí, em contrapartida, o que aparece também de outras demandas de manutenções, aí a gente faz, né? Por exemplo, não é ter só o gerador solar lá e pronto, não. Você tem que dar a manutenção dele. Uma vez por ano, fazer a limpeza, fazer os testes, entendeu? E aí, Gordinho? Manda uma perguntinha. E qual o valor hoje de uma placa solar para fazer Qual o valor de uma placa solar? Qual o valor de uma placa solar simples? Uma placa simplesinha, uma mais ou menos. Eu acho que não existe placa solar simples, né? Não, você compra Porque são úteis. É genérica. A gente chama de módulo, né? O módulo solar, a gente compra de módulo. Só que é o seguinte, você não vai fazer um projeto por módulo, entendeu? Até porque não é a placa em si que é o mais caro do sistema. Eu falei do inversor de frequência. O inversor é o coração do sistema solar. O inversor que vai transformar a energia de um painel solar é a energia de um carregador de celular. É a que a gente chama de energia contínua. Né? Então é para equipamentos, é energia de pilha, energia de bateria. Então assim, para você ligar essa energia numa energia convencional para eletrodoméstico, você vai ter que transformar essa energia. Então o inversor, ele pega essa energia contínua e trabalha ela de uma forma que ela fique na mesma frequência para ligar o aparelho eletrodoméstico. Entendeu? Então assim, o inversor é o coração do sistema. Ele tanto faz esse trabalho de transformar, como ele injeta para o banco de bateria se tiver. Entendeu? Para armazenar. Tá entendendo? Então assim, quando você faz um projeto solar, o técnico vai na tua casa, vai ver o teu consumo, né? Baseado no teu consumo, ele vai fazer um projeto. E aí vai dizer quantas placas você vai usar, qual a potência do inversor, entendeu? Então tem todo esse estudo. É por isso que se torna um pouquinho caro, porque não é só uma placa que vai salvar. Todo tá uma estrutura. Ainda mais se você for trabalhar de forma para compensar, para gerar crédito para a tua conta, entendeu? Aí quando tu vê cara falando, eu vou comprar uma placa solar, tu não vai fazer nada só com a placa. Eu vou botar um zinco. Não é só uma placa, olha, lá em casa eu falei. Pensando que vai pegar choque. Sabe, tu falou em zinco, eu fui nesse meu trabalho de dar suporte técnico para cliente, né? Eu fui num consumidor e era um estabelecimento comercial. E lá o cliente estava reclamando que estava dando lá disparando um disjuntor de proteção. E aí me contratou para fazer uma análise de qualidade lá. Aí eu fiz a análise e aí eu identifiquei um disjuntor lá que estava disparando realmente, estava com aquecimento, tudo. E pela curva de carga do cliente eu vi um absurdo de consumo, assim, né? Eu digo, olha, tem um problema aqui nessa fase, assim, aí quando a gente foi olhar, o cara tinha questão de segurança. Sim. Ele mandou o eletricista dele botar um fio ligando a grade lá do telhado. E esse fio tava vazando corrente, ele tava pegando porrada lá, que quase incendeia, inclusive, o ambiente dele. Fora que ele consome, né? Fora o que ele consome, entendeu? Então é bem complicado isso. Porque cada placa ela tem uma quantidade de watt pico, que é a unidade que se usa, né? 500 watts pico, 400 watts pico. É a máxima que ela pode suportar. Dentro de treinamentos, a gente vê, inclusive, situações de queima, de placa pegar fogo, né? Por aquecimento. Por aquecimento, quer dizer, se você olhar uma placa de perto, você vai ver que aquilo é vidro. A célula solar é vidro que tem em cima. Sim. E pontos por isso que é importante dar manutenção, porque às vezes pontos que vedam, né, por exemplo,
cocô de passarinho, veda aí a passagem do raio solar para aquela placa, ele vai diminuir a capacidade de geração daquela placa. Então, se ela está dimensionada para tal coisa, ela vai ser exigida para aquela tal coisa e não vai te dar aquilo. Ela não então, pode ultrapassar. Ela vai também colapsar, vamos dizer assim. Entendeu? Entendi. Então, assim, tudo na elétrica também tem seus limites também. Né? Pode acontecer, né? É uma boa, esse mercado é uma boa. Eu trabalho em condomínio, eu vejo muito síndico reclamar de energia. É uma boa, né, de fazer, de contratar esse o modo moderno, principalmente porque você tem a compensação da fatura, entendeu? E não só para a tua fatura, mas para a fatura de uma outra unidade no teu nome. Entendeu? Tu faz um investimento que vai se pagar com o tempo, entendeu? É isso que eu digo que para mim não compensa, porque se eu for fazer, eu vou fazer financiado. E financiado eu vou pagar tantos anos, né? Esse sistema, e eu vou demorar um bom tempo para recuperar. Entendeu? O processo é lento. Não adianta de nada. Mas para quem paga mais alto é vantajoso. Você faz o sistema e já tem. Tem gente que derruba a conta de R$1.500 para R$100, pô. Né? O cara paga R$1.500 de energia. E aí, quando ele coloca o sistema trifásico, ele coloca o painel solar, ele zera o consumo e vai pagar a taxa mínima, que é R$100 trifásico, entendeu? Então nisso é vantagem. Já tem gente se beneficiando? Tem muita gente. Tem muita gente, cara. Porque a gente não tem uma noção, né, específica de quais lugares. A gente tinha antes uma noção que as placas eram mais viáveis em áreas rurais, pô. Não é isso? Porque lá também a energia de porte e tal não chegava até lá em fazendas, a própria qualidade a qualidade que é entregue também. Hoje em dia tem quantas empresas igual a tua aí em Manaus? Vamos lá. Primeiro, a minha empresa, como eu estava falando aí, eu falei que você entrei no ramo, eu não dou eu dou um suporte, mas eu não trabalho hoje com a energia solar em si, fornecendo o kit solar. Pretendo esse ano, porque muita gente me procura, né? Eu falo, eu passo para os parceiros. Mas assim, de parceiro eu tenho vários, tem inúmeros. É uma parceria, né? Parceiro do sistema a tua é consultoria, né? Para saber onde está dando fuga, né? Eu dou uma consultoria inicial para quem pretende ter energia solar. Eu falo dos prós, dos contras, né? Como é que funciona a questão do crédito. E a parte de consultoria que eu faço, por exemplo, se o cara tem alguma coisa a ter manutenção naquela unidade, eu vou lá e faço uma análise, aponto as necessidades de manutenção. Pois a tua não é só solar, também é energia comum mesmo. A energia comum. Sim. Onde é que tá dando muito, onde é que tá fugindo ali, que tá acontecendo vai atrás do gap, né? Essa semana eu fui visitar uma igreja lá na Ponta Negra, que está com um problema lá no quadro que é direcionado para os ar-condicionados. Está tendo um problema de qualidade desse quadro. Então é uma coisa que a gente vai investigar lá, baseado nos relatórios que eles têm lá. Entendeu? Então é assim que a gente trabalha, né? Pega muito gatilho aí, né? Quando vai abrir tem muita coisa. Nesse meu cliente que eu falei. Tudo engatilhado, né? E deixa eu te perguntar, dentro do ramo desse mercado já tem concorrência já? Ou por enquanto está todo mundo se ajudando, está engatinhando? Não, tem. Já está. Uma coisa até assim que nessa questão da energia solar, as concorrências elas até ajudam por um lado e por outro lado nem tanto, porque assim, muita concorrência, para quem vive disso, vai ter que trabalhar com a questão do preço, vai ter que trabalhar preço, às vezes vai diminuir lucro, às vezes vai para não perder cliente, vai fazer um trabalho que não que vai ter quase prejuízo em vez de lucro, entendeu? E em contrapartida também tem a questão de aventureiros, né? Porque tem gente que acha que é simples. Não, é fácil. É um simples. Vou ver no YouTube aqui, vou fazer. Não é tão simples assim. Não é tão simples. Outra coisa que acontece muito, né? É cliente que contrata energia solar e a empresa de energia solar não explica direitinho como é que vai funcionar o crédito. Como é que vai funcionar. Porque assim, o cara contrata lá uma quantidade X que ele vai produzir. Ele vai produzir X, mas só que uma parte desse X ele vai consumir, a carga dele vai consumir. Ele não joga tudo para a rede da Amazonas Energia, entendeu? A carga dele consome, aquilo que é excedente é devolvido para a rede da Amazonas Energia. É esse excedente que vai ser o crédito da fatura, entendeu?
Só que o cliente não entende isso e quem está vendendo para ele tem a obrigação de explicar isso e não explica. Às vezes nem entende. Às vezes o próprio cara que vende não entende, entendeu? Pois é. Eu já peguei casos É disso. porque ele é vendedor, né, bicho? Ele é vender. Tá dizendo que o cara vai ficar bem Aí, amado, vai né? conflito Vai com a- comprar uma placa aqui Olha, que vai galera, ganhar presta milhões. atenção. Esse negócio, esse daqui é um negócio para o pessoal que está assistindo ficar atento para quem for querer, porque não é um negócio simples, é um negócio trabalhoso, é um negócio Não vai chamar o complicado, técnico do e a galera YouTube. tem que manjar, tem que chegar com um cara especialista, como o Hudson, assim, ele tem parceria com vários também que trabalham na área, tem que chegar com um cara que saiba, não é chegar com qualquer um, porque pode estar comprando gado sobre lebre aí, né? Outra coisa importante também, quando você faz o projeto solar, por exemplo, o teu consumo é 600 kWh. O teu sistema, o teu projeto vai ser para contemplar aquele consumo. Tá? Se você se mantém economizando, se mantém trabalhando aquele consumo por mês, você não vai ter dor de cabeça. O que acontece? O cliente contrata o sistema solar, aí à noite ele relaxa no uso do ar-condicionado. O cara acha que pode usar mais horas. Sim. Porque agora está com energia solar, vão usar mais horas. Só que as horas a mais que você passa a usar, você está saindo daquilo que foi projetado. Entendeu? Então tem muito cliente que aumenta o seu uso à noite e queima o crédito que ele fez durante o dia. Entendeu? Aí ele joga para cima também do cara que vendeu para ele. Entendeu? E às vezes o próprio cara que vendeu também não está entendendo o que está acontecendo. Então tem esses conflitos que acontecem nesse meio, entendeu? Mas para quem tem condições de investir, é um investimento muito bom porque se paga com o tempo, entendeu? Se paga com o tempo.